Olá, tudo bem? Hoje, no PUC Repórter, nós falaremos sobre uma estratégia reprodutiva muito peculiar no mundo da biologia: o armazenamento de esperma no trato reprodutivo feminino de vertebrados. Apesar dos enormes avanços na biologia que foram alcançados nas últimas décadas, existem ainda muitos mistérios que perpassam e escapam aos nossos entendimentos. Uma área geral pouco estudada está relacionada à habilidade de muitos grupos de vertebrados terem o controle de sua reprodução, muitas vezes de maneira bastante notável, que lhe permitem responder ao ambiente. Para adentrarmos nesta incrível jornada, é preciso entender que o armazenamento de espermatozoide no trato reprodutivo de fêmeas de vertebrados é uma estratégia reprodutiva que parece ter surgido e desaparecido várias vezes durante a evolução. E essa capacidade, ela evoluiu em peixes, em anfíbios, sauropsidas e também nos mamíferos. Uma outra questão básica que deve ser abordada e questionada brevemente é: por que as fêmeas de muitas espécies de animais elas possuem a capacidade de armazenar esses espermatozoides em seu trato reprodutivo? A resposta mais óbvia encontrada pelos nossos pesquisadores é que essa prática ela permite que os espermatozoides sejam usados para fertilização em algum momento após o acasalamento e não necessariamente no exato momento da cópula. Com isso, várias hipóteses foram propostas na tentativa de explicar a evolução do armazenamento de esperma e quais eram seus benefícios, e algumas parecem mais prováveis do que outras. Alguns exemplos desses fenômenos é que em espécies cujo sistema social exigem que os machos e as fêmeas sejam solitários, o armazenamento de esperma pela fêmea seria uma vantagem óbvia. Outras hipóteses invocam as vantagens genéticas e também reprodutivas para a fêmea, pois elas têm acesso aos espermatozoides de uma variedade de machos. Essa estratégia pode estar relacionada com a perpetuação do grupo. Como notado, é possível observar essas características em diversos grupos dentro de vertebrados. Após os comerciais, iremos falar sobre como essa característica está presente em alguns grupos de vertebrados. Quando se trata dos peixes, é possível observar que estes desenvolveram uma série de mecanismos que lhes conferem ganho reprodutivo. Esses mecanismos incluem o armazenamento direto dentro dos folículos ovarianos, que são também local de fertilização. Outros apresentam uma característica bem peculiar, sendo que algumas estratégias de acasalamento elas envolvem múltiplas cópulas com fêmeas que estão imaturas, com posterior armazenamento desse espermatozoide, até que essas fêmeas amadureçam, ovulem vários meses após o acasalamento e ainda assim consigam utilizar esse espermatozoide para sua fecundação. Além dessas adaptações, outras também acontecem, como a fertilização externa e interna e a chocagem de embriões na boca que ocorrem em algumas espécies, como a gente pode ver nas imagens. Uma característica que ocorre neste grupo, que foge um pouco do esperado, é a gravidez masculina, que é bem conhecida nos cavalos marinhos. Vamos observar juntos como ocorre o parto de um cavalo marinho. No grupo das salamandras, um representante dos anfíbios, as fêmeas desenvolveram uma abordagem incomum para o armazenamento de esperma em seu trato reprodutivo.
Na subordem Salamandroideae, as fêmeas elas são capazes de armazenar os espermatozoides em glândulas cloacais, que são conhecidas como espermatecas. Estas consistem em uma série de túbulos simples no teto da cloaca. Já outro grupo, as cecílias, os machos eles podem entregar às fêmeas os seus espermatozoides de duas maneiras. Algumas espécies eles produzem espermatóforos, que são pacotes de espermatozoides móveis que são apresentados às fêmeas e depois essas armazenam esses espermatozoides em suas espermatecas. A segunda opção é que os espermatozoides sejam sim entregues às fêmeas, mas não em um espermatóforo. Os sauropsidas não avianos, eles são animais vertebrados, popularmente conhecidos como os répteis. Em relação à sua fertilização, sabe-se que esta pode variar de dias, meses e até mesmo anos, podendo ou não ocorrer o armazenamento dos espermatozoides. Quando ocorre essa estratégia, e esta está acoplada a um mecanismo de seleção de espermatozoide, há um mérito considerável nela, já que algumas evidências mostram que fêmeas de tartarugas não apenas armazenam esses espermatozoides de vários machos, tendo acasalado com machos de diferentes em anos diferentes, mas nos anos subsequentes elas são capazes de selecionar qual a corte de espermatozoides que será utilizada para sua fertilização. Para os sauropsidas avianos, ou seja, as aves, foram propostas várias hipóteses tentando explicar a evolução do armazenamento do esperma, e algumas pareciam mais prováveis se comparadas às outras. Por exemplo, em espécies cujo sistema social exigem que machos e fêmeas sejam solitários, o armazenamento de espermas pela fêmea seria uma vantagem. Neste caso, a inseminação ela pode ocorrer aleatoriamente em relação à ovulação e ainda assim resultar em fertilização. Uma estratégia semelhante ela foi observada em algumas aves marinhas, onde foi relatado o armazenamento de esperma por até 60 dias. Essas espécies copularam por várias semanas ou meses antes da fertilização, mas passam solitárias o resto do período antes da postura. Outras hipóteses invocam as vantagens genéticas e reprodutivas para a fêmea, que estão relacionadas ao acesso aos espermatozoides de uma variedade de machos que foram anteriormente selecionados pela fêmea. Isso pode incluir a maximização da qualidade genética da prole e ainda assim garantir que o número de descendentes também seja maximizado. Os pesquisadores encontraram dificuldade em explicar como os espermatozoides são liberados e como eles chegam aos ócitos. Essa questão não foi resolvida de forma satisfatória, embora tenha sido apresentado algumas propostas. O armazenamento de espermatozoide em aves foi estudado extensivamente. Em alguns estudos, foi possível observar que a fertilidade de espermatozoides de galinhas pode estar atribuída principalmente às suas características de motilidade. Uma série de estudos bioquímicos mostraram que a motilidade de espermatozoides dessas galinhas estão susceptíveis a uma regulação positiva ou negativa por substâncias que são derivadas do trato reprodutivo feminino. Parece provável que os túbulos de armazenamento desses espermatozoides tenham a capacidade de modular a motilidade dos espermatozoides e talvez impor um grau de seleção dos espermatozoides com base nessa motilidade. No grupo dos mamíferos, a fertilização pode variar de algumas horas, em sua maioria, até dias e meses. Muitos desses são capazes de armazenar espermatozoides no colo do útero, no útero e também no oviduto, por alguns dias. Por exemplo, espermatozoides de cães foram observados nas glândulas uterinas até 11 dias após a cópula, e reservatórios funcionais de esperma em porcos, ovelhas e outros mamíferos foram amplamente observados.
Pesquisas recentes mostram a importância de proteínas de choque térmico na manutenção e sobrevivência desses espermatozoides dentro do oviduto desses mamíferos. Neste processo, ocorre uma suprarregulação do gene e a produção de novas proteínas decorrente da resposta da chegada dos espermatozoides. E isso foi demonstrado de forma semelhante no oviduto de mamíferos, usando métodos laboratoriais artificiais e também diretamente nos organismos vivos. No entanto, foi demonstrado que as estruturas de armazenamento de espermatozoides contêm receptores de progesterona e esses respondem à administração de esteroides exógenos. Este processo sugere, então, que as fêmeas e machos apresentam, de fato, uma sincronia em todo o seu eixo reprodutivo. Essas observações são semelhantes às feitas em vários mamíferos. E assim, perpassando por toda essa história evolutiva relacionada com a reprodução de vertebrados, que finalizamos o nosso documentário. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima e uma boa tarde!